Boa noite. Minas Gerais obteve o segundo melhor desempenho na geração de empregos nos primeiros 10 meses deste ano. Foram criados quase 300 mil novos postos de trabalho. Divinópolis e Uberaba estão entre os 10 municípios acima de 30 mil habitantes que apresentaram o maior índice de evolução no emprego formal. Uberaba, no Triângulo, foi o 6º dos 10 municípios mineiros que mais geraram empregos em outubro. Foram mais de 4 mil. Com a economia aquecida, aumenta a rotatividade de funcionários. Esta loja tem sentido esse reflexo. A gente percebeu isso do ano passado para cá, quando vencemos a crise, aumentou a procura da mão de obra, e com isso levou que a nossa empresa passasse a perder funcionários. Se pessoas migram para outras empresas, surgem novas oportunidades para quem fica. Ao invés de sair para fora, eu tive a oportunidade aqui dentro mesmo, então foi mais cômodo para mim. Minas Gerais foi responsável pela criação de quase 300 mil novos empregos com carteira assinada nos 10 primeiros meses deste ano. O desempenho é o segundo melhor do país, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. O aumento de cerca de 8% se deve principalmente à expansão dos setores de serviços, comércio, da indústria de transformação e da construção civil. Em Divinópolis, esses setores também se destacaram. Em outubro foram preenchidas 2.500 vagas. Só este supermercado contratou 100 pessoas. E com a abertura de uma filial, serão mais 110 vagas. Milena, que está em treinamento, vai ocupar uma delas. Eu trabalhei já em área de padaria, já outras áreas, mas balconistas de frios eu não tinha experiência ainda. Estou treinando para ir para outra loja? Isso, estou treinando para ir para outra loja. Essa é a alternativa que a empresa tem usado para resolver um problema: falta de mão de obra qualificada. Nós estamos optando em formar esse profissional, né, internamente. A gente pega uma pessoa que está destacando na empresa, né, e forma e vai ensinando, né, treinando essa pessoa para ela poder ser um profissional na área. Priscila, com apenas 6 meses de casa, foi promovida. Estou gostando muito, estou mostrando muito interesse, estou fazendo tudo para, quem sabe, ser promovida para outra coisa melhor daqui a um tempo, né? Aqui dentro da empresa. 97 prefeituras do estado têm até o dia 10 de dezembro para quitar dívidas que foram cobradas por meio judicial. O prazo foi determinado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fim de ano, hora de pagar o 13º. A data coincide também com o pagamento de precatórios, que são valores que pessoas físicas ou jurídicas têm direito a receber em ações contra Estado e municípios. Das 834 cidades mineiras, 97 têm dívidas em aberto. No Alto Paranaíba, Araxá terá que pagar R$ 263.770. O secretário de Planejamento e Gestão do município discorda do valor divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo ele, a prefeitura deve cerca de R$ 100 mil. Mesmo coincidindo com a data do 13º, houve planejamento para quitar as contas. Estamos em dia com os pagamentos e, lógico, se chegar aqui a gente vai pagar em dia qualquer precatório. Nós temos o orçamento para 2010 foi na faixa de 240 mil, para 2011 nós temos lá previsto em nosso orçamento a ser votado, vai ser votado até o final do ano, evidentemente. Nós temos aí na faixa de 280 mil, que é para possíveis precatórios que poderão chegar. Os valores precisam ser pagos até o dia 10 de dezembro. Caso não acertem essas dívidas, há punições. Os municípios podem ter as contas e os repasses bloqueados. A Prefeitura de Divinópolis deve pouco mais de R$ 46 mil. O dinheiro já está reservado para pagar a dívida com o Estado. Já houve um acordo entre a Procuradoria do Município e o Tribunal. Está claro que as questões só não foram providenciadas a tempo por parte do próprio Tribunal. E até o dia 31 estamos quitando esse valor de R$ 46 mil. Precatório não é um problema para o município de Divinópolis. Até a próxima quarta-feira, Uberaba cedia um congresso nacional que trata de irrigação e drenagem. A intenção é expandir as técnicas no país, aproveitando áreas em potencial, como o Cerrado Mineiro. Os congressistas são produtores rurais, pesquisadores e estudantes. Além de assistirem a diversas palestras, participam de dias de campo, onde têm a oportunidade de conhecer modelos de irrigação na prática.
É a 20ª edição do CONIRD, Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem. O ex-ministro da Agricultura, que já contribuiu para os programas integrados de irrigação, acredita que há motivos para melhorar a produção irrigada, principalmente por parte dos pequenos produtores. O que se precisa é trazer o empresário, aquele especialmente que tem capacidade de desenvolver uma agricultura tecnificada e mostrar as vantagens que ele tem. O assunto é amplo e abre espaço para abordagens diferentes. É a primeira vez que o congresso é realizado em Uberaba, onde o potencial de investimento pode ser 3 vezes maior. Atualmente, a região trabalha com 7.400 hectares com tecnologia de irrigação. A oportunidade de se discutir desde planos e programas e políticas para a agricultura irrigada, aspectos científicos e tecnológicos, tem as sessões pôsteres, a parte de equipamentos de irrigação. Além de mostrar as novidades em técnicas de irrigação e também fazer demonstrativos na prática, o encontro também coloca em questão a produção de grãos irrigados. A região não tem muita tradição com o trigo, mas a partir de agora poderá ganhar novos investimentos no setor. Por isso que nós precisamos colocar uma equipe aqui, junto com a IPAMIG, para que a gente possa desenvolver essas tecnologias adaptáveis a essa região. Terça-feira de tempo nublado em todas as regiões de Minas, como a gente pode ver no mapa. Vamos acompanhar a temperatura em algumas cidades da região. Máxima de 28 em Divinópolis, com 94% de umidade relativa do ar. 29 graus em Araxá. Em Ituiutaba, um pouco mais quente, máxima de 31 graus. Mesma temperatura prevista para Uberaba, onde a umidade fica na casa dos 87%. E os moradores de Uberlândia levaram um susto no fim de semana. Além de chuva acompanhada de ventos, um outro fenômeno foi registrado pela primeira vez em Minas. O fenômeno aconteceu por volta das 4 da tarde e durou cerca de 20 minutos. No início, nuvens negras se acumularam e começaram a girar. Um cone começou a se formar. O redemoinho parecia longe, mas foi se aproximando da cidade quando tocou o solo e espalhou muita terra. Aos poucos, se distanciou até desaparecer de vez. De acordo com este climatologista, o fenômeno é um mini tornado e deve ter atingido uma velocidade entre 65 e 155 km por hora. Esse tipo de fenômeno é uma relação de elevadas temperaturas, que ocorrem durante o dia. No final da tarde, essa temperatura ela provoca uma queda na pressão atmosférica e nós já tínhamos um acúmulo de umidade relativa. Então, essa relação dessa elevada temperatura com a umidade relativa facilita a formação desse tipo de evento. O mini tornado foi visto principalmente pelos moradores da zona sul de Uberlândia, que são os bairros que ficam na saída da cidade, sentido Uberaba. Aqui a surpresa foi o fenômeno, mas neste domingo, em outras regiões da cidade, susto, com a chuva de granizo e a ventania. Casas foram destelhadas. Na região central, este toldo caiu e parte da fachada de várias lojas foi arrancada com a força do vento. Cerca de 15 árvores tombaram. Esta aqui foi arrancada com a raiz e atingiu o carro. Em parceria com o Ministério Público, a polícia prendeu ontem em Teixeira de Freitas, na Bahia, o suspeito de matar um homem em Itaúna, em 2003. Wesley Pereira dos Santos estava foragido da justiça e trabalhava como cantor e empresário de uma banda na Bahia e era dono de um estúdio musical. Ele aguarda decisão judicial para ser levado para Itaúna, no Centro-Oeste. Veja agora as notícias do Estado em 1 minuto. Mais uma casa lotérica foi assaltada em Uberaba, desta vez foi no bairro Costa Teles. Os bandidos furaram um buraco na parede de uma tapeçaria, arrombaram um portão e quebraram uma parede para chegar ao cofre. De acordo com a polícia, o prejuízo foi de R$25 mil. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas, entre elas uma criança, num acidente na BR-050 entre Uberaba e Uberlândia. Foi ontem à tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do carro após a ressolagem de um dos pneus se soltar. O veículo rodou na pista, caiu em um barranco no acostamento e capotou várias vezes por mais de 350 metros. A Polícia Militar fez ontem a apreensão de 27 quilos de maconha em um sítio em Divinópolis. O trabalho da polícia contou com um apoio especial, o labrador Max. Em menos de 3 minutos, ele encontrou a droga que estava escondida no sítio. Lá também foram localizados 60 gramas de cocaína e uma arma. Uma pessoa foi presa.
E o domingo foi de eleições em Campo Florido. Com 54% dos votos válidos, Ademir Ferreira, do PP, foi eleito novo prefeito da cidade e irá comandar o município do Triângulo pelos próximos 2 anos. O TRE tem até o dia 24 de dezembro para diplomar o prefeito eleito e só depois ele poderá tomar posse. Futebol. O Guarani de Divinópolis se reapresentou hoje. A repórter Cláudia Mourão acompanhou essa volta ao trabalho. Após 6 meses sem pisar nos gramados, o time do Guarani se apresentou agora há pouco em Divinópolis. São 14 atletas profissionais e 5 da categoria de base. Entre os destaques estão Luiz Fernando, que estava no São Caetano, e também Lucas Rocha, que já defendeu a seleção brasileira sub-17. Agora o grupo começa a treinar para o Campeonato Mineiro e a estreia vai ser em Divinópolis contra o Ipatinga no dia 30 de janeiro. Cláudia Mourão para o MGTV, segunda edição. E assim a gente encerra o MGTV. Obrigada por nos acompanhar. Tenha uma ótima noite. Até amanhã.